E aí, pessoal? Beleza, preparados para mais um The Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar num tema que, cara, é essencial para quem quer mandar bem no concurso dos Correios de 2024. Opa, concurso dos Correios? Tudo dentro. É isso aí, a gente vai mergulhar de cabeça na concordância verbal e nominal. E para me ajudar nessa missão, tenho aqui comigo um expert em português que vai desvendar todos os mistérios, as pegadinhas, tudo. Olá, pessoal. Prazer estar aqui no canal do João Breno, pronto para desmistificar a gramática e ajudar vocês a conquistarem essa vaga. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Pedro e podem acreditar. Gramática nem sempre foi meu forte. Mas quando vi que concordância era um dos temas que mais caem na prova, pensei, esses dias forço. A concordância é realmente um tema que pega muita gente, mas com um pouco de atenção e prática, a gente domina essa fera. E para me preparar para esse The Deep Dive, me inspirei em canais incríveis como Conquiste Seus Sonhos e Nova Concursos. Eles têm dicas valiosas para quem está se preparando para esse concurso. Ótimas referências, esses canais mandam muito bem. Mas o que me deixou de queixo caído foi descobrir cada detalhe, cada pegadinha da concordância que, cara, até os brasileiros natos podem acabar errando. Fiquei chocado. É verdade, a concordância tem suas armadilhas, mas a gente vai desvendar cada uma delas, pode ter certeza. Então vou começar pelo básico. O que é essa tal de concordância? Me explica como se eu fosse um candidato que tá vendo isso pela primeira vez, tipo do zero. Imagina a concordância como um quebra-cabeça. Cada palavra precisa se encaixar direitinho com as outras, sabe? Em gênero e número. Tipo, se eu disser as cartas foram entregues, o foro tem que combinar com cortas, que tá no plural, certo? Isso aí. Cartas é o sujeito da frase no feminino e no plural, e o verbo foram precisa concordar com ele em número e gênero. Entendi. E quem manda nesse jogo do quebra-cabeça? Tipo, quem são as peças principais que ditam as regras? Nesse jogo da concordância, as peças principais são o substantivo e o verbo. Eles são chefes e os outros elementos, tipo adjetivos, artigos, pronomes, numerais, precisam seguir a regra deles. Então é tipo uma hierarquia gramatical. Substantivo e verbo mandam em tudo. Exatamente. E essa hierarquia é essencial para garantir que o texto seja claro e coeso. Por exemplo, as encantadoras Clarice e Cecília pertencem ao modernismo. Essa frase me lembra alguma coisa. Mas me explica, o que a concordância tem a ver com ela? Olha só, Clarice e Cecília são substantivos próprios femininos e no plural, certo? Certo. Então o adjetivo encantadoras e o verbo pertencem também precisam estar no feminino e no plural para concordar com elas. Faz sentido. É como se o substantivo fosse o líder e os outros elementos tivessem que seguir o exemplo. Mas e a concordância nominal, quando ela entra em jogo? A concordância nominal garante que adjetivos, artigos, pronomes e numerais concordem em gênero e número com o substantivo. Ah, tipo quando a gente fala calças escuras, não pode ser calças escuras, né? Perfeito. Você já tá craque na concordância nominal. Calças é o substantivo. No feminino e no plural, então o adjetivo escuras precisa concordar com ele. E tem uma coisa que sempre me deixa em dúvida. E-mails com anexos. Devo escrever seguem anexos às planilhas ou seguem anexo às planilhas. Qual a forma correta? Relaxa. Nessa você pode ficar tranquilo, as duas formas estão corretas. Sério. Ufa, essa sempre me deixa confuso. Se você usar segue em anexos, o verbo concorda com as planilhas, que é o sujeito da frase. Agora, em segue em anexo, o verbo concorda com o sujeito oculto eu. As duas formas são aceitas pela gramática. Nossa, que interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso. Mas e quando a gente tem dois substantivos e um adjetivo, tipo pintura e poema bonito? Essa concordância tá certa. Boa pergunta. Nesse caso, o adjetivo bonito está concordando só com o substantivo poema, que está mais perto dele. Mas e se quiser que o adjetivo se refira aos dois substantivos? Aí a gente precisa mudar a frase para pintura e poema bonitos com o adjetivo no plural para concordar com os dois. Caramba, essa concordância é cheia de detalhes. E essa regra vale para artigos também? Tipo a segunda e a terceira casa. Exatamente. Quando os números ordinais vêm antes do substantivo, a gente pode usar o artigo no singular ou no plural. Mas se invertermos a ordem, tipo os lugares primeiro e segundo, o substantivo fica no plural e os ordinais não mudam. Nossa, é muita informação. Acho que já deu para entender a concordância nominal. Mas e a concordância verbal? Como ela funciona? Na concordância verbal, o verbo precisa concordar com o sujeito da frase, em número e pessoa. Parece simples, mas e quando o sujeito é uma palavra que indica um grupo de pessoas tipo multidão? Ela é singular, mas dá a ideia de muita gente. É verdade, os coletivos geralmente são tratados como singulares. Por exemplo, a multidão invadiu o estádio. Mas o invadiu não deveria estar no plural. A multidão é um monte de gente. É aí que tá a pegadinha. Apesar de dar a ideia de plural, o coletivo em si é singular. Mas se a gente especificar multidão, tipo, a multidão de torcedores invadir um estádio, aí o verbo pode concordar com essa especificação no plural. Caramba!
A concordância é um campo minado. Mas me fala, existem verbos que gostam de quebrar as regras? Com certeza. Tem uns verbos que têm suas próprias manias, exigem atenção redobrada. Esses parecem meus favoritos. Conta mais sobre eles. Um exemplo clássico é o verbo haver, quando ele significa existir. Ele é impessoal e só se conjuga na terceira pessoa do singular, não importa o que venha depois. Tipo, havia muitas pessoas na fila. Interessante. E o verbo fazer quando indica tempo, tipo, faz 15 minutos. Exatamente. Tanto fazer quanto haver para indicar tempo são impessoais e ficam no singular. Essa regra costuma causar muita confusão. Nossa. Já anotando tudo para não esquecer. E as expressões mais de e menos de, elas também têm alguma pegadinha. Sim. O verbo nessas expressões concorda com o numeral que vem junto, por exemplo. Mais de uma pessoa reclamou e mais de duas pessoas reclamaram. Viu só? Detalhes que fazem toda a diferença. Me explica essa do que e quem. Com os pronomes que e quem, a concordância pode ser um pouco confusa. O que sempre concorda com o termo que vem antes dele, por exemplo. Fui eu que resolvi o problema. Já o quem pode concordar com o termo anterior ou ficar na terceira pessoa do singular. Fui eu quem resolvi o problema ou fui eu quem resolveu o problema. As duas formas estão certas. Entendi. É preciso prestar muita atenção ao contexto para não errar. Mas confesso que às vezes me sinto frustrado com tantas nuances da gramática. Calma, é normal se sentir assim. Com a prática você vai se familiarizando com as regras e tudo vai ficando mais claro. Espero que sim. Mas me fala, esses acentos diferenciais me dão calafrios. Me explica essa história do tem versus tem, por favor. Ah, o temido acento diferencial. Ele pode mudar completamente o sentido da frase. Um exemplo clássico é com os verbos que vêm de ter e vir, como mantém, contém e detém. Quando esses verbos estão no singular, o acento é agudo, tipo, o carteiro detém a correspondência e a caixa contém encomendas. Mas no plural, o acento muda para circunflexo. Os carteiros detêm a correspondência e as caixas contêm encomendas. Então, um acentozinho faz toda a diferença. Com certeza. Não é só uma questão de ortografia, mas sim de clareza na comunicação. Um erro de acentuação pode mudar totalmente o que a gente quer dizer. Caramba. Quem diria que um acento teria tanto poder? Essa regra vale para outros verbos que vêm de ter e vir. Exatamente. Contém, retém, mantém, provém, convém. Todos eles seguem essa lógica. Acento agudo no singular, circunflexo no plural. Nossa, essa concordância é um desafio e tanto. Mas me diz, por que essa regra do acento diferencial existe? Qual a lógica? A lógica é evitar que a frase possa ser entendida de duas maneiras diferentes. Imagina a frase, ele detém o poder. Sem o acento, a gente poderia entender que ele sozinho detém o poder. Mas se a frase for eles detêm o poder, o acento mostra que o poder está sendo detido por várias pessoas. Sacou a diferença? Quem? Agora tudo faz mais sentido, mas confesso que vou precisar revisar tudo com calma para não esquecer. E você aí, o que achou dessa primeira parte do nosso mergulho? Já tá craque na concordância verbal. Com certeza, já estamos no caminho certo. Mas ainda temos muito a explorar. E na segunda parte do nosso Deep Dive, a gente vai continuar desvendando os mistérios da concordância com exemplos e dicas para você arrasar na prova. Fique ligado. E aí, pessoal? Preparados para continuar a nossa imersão na concordância? A prova dos Correios está chegando, hein? Pois é. E falando em detalhes, na primeira parte a gente viu como a concordância é importante para escrever bem e para não cair nas pegadinhas da prova. Mas me conta, o que mais você acha importante destacar sobre a concordância verbal? Um ponto crucial é entender a estrutura da frase para identificar o sujeito. Lembra da dica dos canais Conquiste Seus Sonhos? Nova Concursos. E eles falaram bastante disso. Mas confessa que na hora da prova, o nervosismo bate e eu me perco um pouco. Tem algum truque infalível para identificar o sujeito rapidinho? Claro, uma técnica simples é procurar o verbo e perguntar quem ou o que antes dele. A resposta vai ser o sujeito da frase. Tipo, na frase, os carteiros entregam as correspondências. O verbo é entregam. Se eu perguntar quem entregam, a resposta é os carteiros, que é o sujeito. Exatamente. É como um jogo de detetive. Você precisa descobrir quem está fazendo a ação na frase. E depois de identificar o sujeito, é só fazer o verbo concordar com ele em número pessoa. Parece fácil, mas e com os verbos impessoais? Esses sempre me deixam na dúvida. Os verbos impessoais são como lobos solitários, sabe? Eles não precisam de sujeito e ficam sempre na terceira pessoa do singular. Tipo o verbo haver, no sentido de existir, né? Tchê, por exemplo, havia muitas vagas disponíveis. O verbo havia está no singular porque é impessoal. Mas e se eu usar o verbo existir no lugar de haver? Aí muda tudo. O verbo existir concorda com o sujeito. Normal, por exemplo. Existem muitas oportunidades de trabalho. Viu a diferença? Nossa, que sutil. Muda tudo. E o verbo fazer, quando indica tempo, ele também é impessoal. Sim. Tanto fazer quanto haver
indicando tempo, são impessoais. Por exemplo, faz 5 anos que me preparo para este concurso. Caramba, esses verbos que indicam tempo são ninjas da gramática. Mas e quando o sujeito é formado por expressões tipo na maioria de, a maior parte grande parte de, como fica a concordância? Ótima pergunta. Nesses casos, o verbo pode concordar tanto com a expressão no singular quanto com a palavra que vem depois no plural. Sério, 2 opções corretas. Que pegadinha. Calma. Não é bem uma pegadinha. Depende da ênfase que você quer dar. Se o verbo concordar com a expressão no singular, a ênfase está na ideia de conjunto. Se concordar com a palavra no plural, a ênfase está nos indivíduos. Entendi. Então se eu disser, a maioria dos candidatos se preparou para a prova, tu enfatizando a ideia de grupo, como se todos estivessem juntos na preparação. Mas se eu disser, a maioria dos candidatos se prepararam para a prova, tu destacando a ação de cada um. Exatamente. Você captou a sutileza da concordância. Legal. E essa regra vale para outras expressões que indicam parte de algo, tipo um grupo de, uma parte de, a metade de. Sim, a lógica é a mesma. Depende da ênfase. Nossa, a concordância é um universo cheio de nuances. E com o pronome quem, a concordância também tem alguma peculiaridade. Com certeza. Quando quem é o sujeito, o verbo pode concordar com a palavra que vem antes do pronome ou ficar na terceira pessoa do singular. Tipo, fui eu quem entreguei a encomenda, ou fui eu quem entregou a encomenda. Exatamente, as duas formas estão corretas. Nossa, é tanta regra. Mas tô adorando desvendar esses mistérios da gramática com você. Que bom! Importante lembrar que a gramática não é um bicho de 7 cabeças. Com estudo e dedicação, a gente domina tudo. E falando em dominar as regras, vamos mais um exemplo, para fixar tudo. Bora lá? Manda! Imagina a fase. Mais de um candidato se inscreveu para a vaga. Como fica a concordância? Nesse caso, o verbo fica no singular, concordando com o numeral 1. Mais de um candidato se inscreveu para a vaga. E se a frase fosse, mais de 2 candidatos se inscreveram para a vaga? Aí o verbo vai para o plural, concordando com 2. Mais de 2 candidatos se inscreveram para a vaga. Perfeito. O verbo concorda com o numeral. E com menos de a regra é a mesma. Exatamente. A regra vale para mais de e menos de. Show. Acho que já estou ficando mais confiante com a concordância verbal. Mas, além de estudar as regras, o que mais posso fazer para me preparar para a prova? Uma dica fundamental é ler bastante, principalmente textos formais, tipo notícias, artigos e leis. A leitura ajuda a gente a internalizar as regras e a desenvolver a intuição. Verdade. Ler é um super treino para o cérebro. E quanto mais a gente treina, melhor fica. Mas e na hora da prova, o que você recomenda? Mantenha calma, leia as questões com atenção, lembre das regras que a gente estudou e confie em você. Você se preparou para esse momento, então relaxe e faz o seu melhor. Boas dicas. E você aí, tá gostando do nosso Deep Dive? Tá se sentindo mais preparado? Com certeza, mas ainda não acabou. Na terceira parte, a gente vai explorar o acento diferencial e outras curiosidades da concordância. É isso aí. Preparem-se para a última etapa da nossa aventura gramatical. Fala, galera! De volta para a última parte do nosso The Deep Dive. Prontos para desvendar os mistérios finais da concordância. Preparadíssimo. Depois de tanta informação nas partes 1 e 2, tô pronto para o desafio final. E aí já estão craques na concordância. Acho que sim. Já estamos bem equipados para a prova dos Correios. Mas ainda tem uns detalhes importantes para a gente discutir. E por falar em detalhes, lembrei daquele tema que me deixa de cabelo em pé. O acento diferencial. E explica de novo essa história do tem versus tem. Me confundo toda hora. Ah, o clássico tem e tem. A diferença é pequena, mas faz toda a diferença. O acento no tem indica que o verbo está no plural, concordando com o sujeito plural. Lembra da regra de ouro? O verbo tem que concordar com o sujeito. Tipo, os carteiros têm muitos desafios pela frente. Exatamente. Os carteiros é o sujeito no plural, então o verbo ter precisa concordar com ele, ficando tem. E essa regra vale só pro verbo ter. Essa é a pegadinha. Vale pro verbo vir também. Ele vem no singular, mas eles vêm no plural. É fácil de confundir. Mas por que essa regra existe? Para evitar a ambiguidade, para não ter dúvida se a gente está falando de um ou várias pessoas. O acento deixa tudo mais claro. Entendi. É como um sinal de trânsito guiando a leitura. E essa regra vale para outros verbos além de ter e vir. Sim. Para os verbos que vêm de ter e vir também, tipo contém, retém, mantém, provém, convém. A regra é a mesma. Acento agudo no singular e circunflexo no plural. Caramba! É muita coisa para lembrar. Mas com a prática a gente pega o jeito, né? Com certeza. E falando em prática, vamos testar seus conhecimentos. Complete a frase. As caixas frutas frescas contêm ou contém. As caixas contêm frutas frescas. Acertei! Perfeito. O sujeito, as caixas está no plural, então o verbo também precisa estar no plural. Parabéns. Você tá craque no acento diferencial. Valeu!
Confesso que sem você eu estava perdido nesse mar de regras. E para quem, assim como eu, ainda tem dúvidas, qual sua dica final para a prova? Mantenha a calma, respira fundo, lê com atenção cada questão e confia no que você aprendeu. Você se dedicou, estudou e está pronto para esse desafio. E lembra, a gramática é uma ferramenta poderosa para a comunicação. Concordo. E com isso chegamos ao fim do nosso The Deep Dive na concordância. Espero que vocês tenham gostado da aventura e que se sintam mais preparados para a prova dos Correios. Agradecemos a companhia e desejamos boa sorte a todos os candidatos. Até a próxima. E boa sorte na prova.